Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos, boa tarde, muito obrigada por você que está conosco. Boa tarde, nossos queridos telespectadores. É uma grande satisfação. Hoje, são quanto? Hoje são 17, não é isso? 17 de janeiro, já passamos da metade do mês de 2025. 17 de janeiro, estamos aqui ao vivo no programa, no estudo das obras de André Luiz, começando com o livro E a Vida Continua. Para nós é uma grande alegria tê-lo conosco. Portanto, nosso querido convidado hoje é Janardan. Boa tarde, Janardan. Tudo bem contigo? Boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Maravilha. Para a gente é uma grande festa. A cada instante que nós recebemos mais um dos nossos parceiros, irmãos e filhos de jornada. Boa tarde, Flávio. Tudo bem com você? Boa tarde, Flávio. Bom, Flávio vai se ajeitando aí, nós vamos prosseguindo. Vamos, então, pedir para o nosso querido Janardan para que faça a nossa prece inicial e nós possamos dar continuidade ao programa Estudo das Obras de André Luiz. Por favor, fique à vontade, Janardan. Senhor, Deus, nosso Pai, nosso Criador, arquiteto do universo, te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo, falando mais, do Cristo, seguindo o Cristo, seguindo os seus ensinamentos. Te agradecemos, Pai, pela saúde, por tudo, pela natureza, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá detidamente todos os dias. Gratidão, Pai, gratidão. Em nome, que assim seja, assim será, em nome de Jesus. Bem, amém. O nosso estudo, ele segue de uma forma bem diferenciada. Esse diferenciado é porque nós começamos do último livro, e nós estudamos parágrafo por parágrafo. Então, você que quer fazer parte, venha. Faça a sua pergunta, faça seu comentário. Nós estamos aqui para receber a sua pergunta e confabularmos sobre ela. Por falar em pergunta, já temos uma aqui que vem lá da... Deixa eu ver. Por onde anda agora os vendilhões do templo dentro da Casa Espírita Nossa Senhora? Nas igrejas católicas evangélicas,
nas sinagogas, nas mesquitas, nos terreiros de Umbanda e Candomblé, dentro de casa, do meu lado, em frente de mim, quando estou de frente ao espelho. Elizabeth Cabral. Elizabeth, minha filha, o que é isso? Você ouviu a pergunta, Janardan? Eu Por vi, sim. tantos vendilhões de templo. Praticamente que você já respondeu, Elizabeth. Concorda, Janardan? Quando ela Concordo, disse assim, concordo. quando ela fala em frente a mim, de mim, quando estou de frente ao espelho. Então, Jonathan, quer comentar essa pergunta, querido? Fique à vontade. Na realidade, quando se fala, né, dos vendilhões, justamente está dentro das casas espíritas, está em todos os lugares e principalmente está em frente aos espelhos. Na realidade, somos todos nós. Eu entendo que somos todos nós, de certa forma. Você acha que somos todos nós, vendilhões do Sim, templo? Vamos sim, primeiro ver o que seja a palavra vendilhões. Não é melhor a gente ver esse significado, sim, vendilhões, sim, já sim. que foi colocada agora ao vivo essa pergunta? Então vamos ver o que é vendilhões. E aí depois a gente vai. Vendilhões. O que é isso? A literatura diz que são o seguinte: são pessoas que vendem bens de forma ambulante em feiras, mercados e nas ruas. Também podem ser proprietários de uma venda ou comércio. Vendilhões do tempo são pessoas que vendem bens. E que bens é esse, Janardan, que você está vendendo, já que você disse que somos todos nós? É, dentro da perspectiva aí que ela citou, eu entendo que ela quer falar das pessoas que estão propagando, né? Propagando a palavra, entendeu? Eu não acredito que ela queira falar necessariamente do que estamos vendendo, porque ela está falando aí de várias religiões, né? Mas ela quer falar de como estamos propagando os ensinamentos, né? Os ensinamentos. Quando ela fala os vendilhões do templo, ela quer falar justamente dessas pessoas que estão, de certa forma, propagando os ensinamentos do Senhor Jesus. Possivelmente ela está se referindo a pessoas que propagam, que anunciam, que estão na frente divulgando, mas não existe o esforço, provavelmente, em estar vivendo aquilo que estão pregando. Então, neste momento, a gente acredita que nós estamos. Há um esforço constante em cada criatura humana, no espírita responsável, no bandista que compreende a sua responsabilidade, no candomblessista, enfim, todas as filosofias religiosas existem nelas e nos seus propagadores essa responsabilidade para vivenciar aquilo que estão pregando, não é? Então, a gente não pode dizer assim, os vendilhões são, é fulano ou é cicrano. O vendilhão é aquele que não se responsabiliza, meu Deus, por aquilo que anuncia na sua mudança de conduta. Uhum. Então, Elizabeth, quando você se olha no espelho, pergunte-se: estou me esforçando para viver aquilo que eu acredito? Para viver os princípios crísticos, para viver as leis que já estão escritas em nossa consciência, conforme está lá no Livro dos Espíritos, na questão 621? Se há esse esforço, ok, não vamos nos considerar vendilhões. Se esse esforço ainda não acontece, essa vontade, esse desejo ainda não perdura em cada ser humano, então a gente precisa rever os nossos comportamentos, a nossa postura. Ok, querida? Muito bem. Mas, seguindo para a proposta dando continuidade ao nosso estudo, que nós estamos no capítulo 2 do livro E a Vida Continua. No capítulo 1, nós vamos ver, basicamente, André Luiz traz o aspecto emocional de Evelina Serpa. Ela está muito triste, preocupada, triste porque precisa fazer uma cirurgia, e essa cirurgia certamente vai determinar se ela, no pensamento dela, se ela continua encarnada ou não.
E também triste porque tem a questão do seu companheiro. O seu companheiro não é mais o mesmo de 2 anos antes. Ele já é diferente. E ela encontra bilhetinhos no bolso dele. Enfim, para ela é uma situação emocional absolutamente conflituosa. E esse estado emocional é que está levando todo um comprometimento na sua estrutura física. Porque nós já entendemos, a psicologia explica, que a mente ela interfere de forma significativa e absoluta em toda a nossa estrutura corpórea. E a literatura espírita também diz: tudo está na mente. Logo, nós, de forma breve, trazendo o que André Luiz coloca para a gente no primeiro capítulo. E aí ela encontra a Fantine, ela está na praça ali, confabulando com as suas ideias, com os seus sentimentos. Ela encontra a Fantine, que Fantine vai falar para ela que ele tem a mesma problemática que ela apresenta. Não é assim, Janardan? Não é isso Sim, mesmo? sim, exato. É, ela justamente vem trazendo toda essa dor, né, que ela vem sentindo com todo esse processo, né, e fala justamente no primeiro capítulo da situação de que, como você mencionou, que o esposo dela, né, já está se envolvendo com outra pessoa. Então isso termina trazendo mais dores para ela, né, a questão da gestação, tudo isso realmente termina deixando o processo dela mais agudo. Isso, muito bem. Bom, em seguindo, na porta da intimidade, capítulo 2, André Luiz começa dizendo assim: Na, não longe surgiu pequeno carro de passeio. Vinha devagar, muito devagar. Vendo o animal que se aproximava a passo lento, o cavaleiro disse à dama: Compreendo-lhe a necessidade de repouso, mas se aceita uma excursão pelas termas, olha, mas se aceita uma excursão pelas termas. Quer dizer, ele percebendo o estado, percebendo que estava ali, pergunta se ela vai aceitar uma excursão, certamente a lugares mais tranquilos, a um lugar onde ela possa, digamos assim, que desaguar, né, aquilo que ela trazia na alma, que lhe machucava tanto. Não é assim, Janardan? Exatamente. Ele tenta trazer ela para um momento, né, de mais tranquilidade, hum, em- sendo que, em virtude, né, da cirurgia, né, ela não poderia estar fazendo esse desgaste físico. Agradeço, respondeu. Contudo, agradeço. Contudo, respondeu. Contudo, não posso. Refazimento é agora minha maior terapêutica. Legal. Refazimento é agora minha maior terapêutica. Efetivamente, nosso caso não comporta sacudidelas. O que seria isso, meu querido Janardan? É isso. É como mencionei agora há pouco, ela realmente estava se preservando, né? Então ela não queria passar por nenhum um tombo, ela queria realmente, ela estava em repouso absoluto. Então ela queria justamente evitar qualquer tipo de problema nesse sentido. Por isso que ela estava realmente se preservando. Até porque você iria trotando, né? Então, esse trotar Exatamente. dos animais iria Exa, provocar um desconforto no seu corpo exato. físico, e como ela estava Exato. tão fragilizada, preferia não aceitar esse convite. A pequena Exatamente. viatura passou rente ao sossegado retiro. Os dois perceberam a razão da marcha amorosa. O veículo trotando. O veículo fora decerto acidentado e mostrava uma roda partida. Imagine só se ela aceita. Já pensei. Avançando dificilmente. Enquanto isso, o jovem boleiro a pé guiava o animal com extremado carinho, deixando-o quase livre. A senhora Serpa e o improvisado animal seguiram-nos com o olhar, até que desaparecessem na esquina próxima.
Pelo que parece, Janadã, parece que ela queria, ela sentia, ela tinha essa vontade. Porque olha só, olha como ele menciona, ela o acompanhou, o jovem no animal, até que desaparecesse. Parece que o estado melancólico, de alguma forma, ela sentiu um desejo. Você Sim, concorda com sim. isso? Concordo, porque ela queria sair daquele ambiente, né? A gente percebe que ela queria sair daquele ambiente, queria fazer coisas diferentes. Entretanto, como ela mencionou, para ela, o foco dela naquele momento era justamente o refazimento, né? Que ela menciona como o terapêutico dela, né? Ela queria, mas ao mesmo tempo ela estava focando realmente em restituir a saúde. Então ela estava cumprindo o que os médicos lhe indicaram, né? Que era o repouso. Você continua com a leitura, por favor, querido? Pronto. Em seguida, Fantine fixou um grande sorriso e enunciou muito calmo: Senhora Serpa. Ela, porém, cortou-lhe a frase com outro sorriso franco e corrigiu jovial. Chame-me de Evelina. Creio que, sendo nós irmãos numa doença rara, temos direito à estima espontânea. Muito bem, acentuou o interlocutor e aduziu. Doravante, sou também apenas Ernesto para a senhora. O que é que a gente percebe aí, jovem? É uma aproximação, né? Uma aproximação eles de interação, de intimidade, que inclusive é o nome do capítulo, né? Uhum. E assim, até mesmo no momento da dor, é uma oportunidade que nós temos de criar laços, de nos aproximar de outras pessoas, de conhecermos novas pessoas, ambos vivenciando a mesma situação a nível de um quadro clínico, e isso favoreceu de, naquele momento, criarem uma relação amistosa. Tanto é que ela permitiu. Aquela época, não seria permitido uma pessoa chamar de você, ou simplesmente pelo nome, normalmente é pelo sobrenome, Senhora Serpa, como ele colocou Isso. aí. Ou então, Senhor Fantini. E aí, quando ela percebe que existe, vamos dizer assim, um aspecto de familiaridade, ela já o libera para chamar apenas e tão somente de Evelina. Isso é interessante, né? É sim, é Uhum. sim, é E sim. fica um convite para nós, de modo geral, para estabelecermos essas pontes, que nesse momento ela colocou uma ponte. Estabelecermos essas pontes não só na hora da dor, mas em todas as circunstâncias da vida, não é verdade? Perfeito, perfeito. Ela, no caso dela, realmente é o momento da dor, né? Mas chama atenção para isso, para que a gente construa laços independente de, como você falou, independente da dor, né? Isso é importante, é isso que Jesus quer de nós, né? É a nossa responsabilidade, não apenas os espíritas, mas a humanidade como um todo. Além de criar esses laços, mas ser ponte. Porque sendo ponte, nós conseguimos remover montanhas, nós conseguimos reestruturar toda uma família, nós conseguimos reestruturar uma sociedade. A gente percebe que hoje, quantos países ainda vivem em guerra? Ucrânia ainda está em guerra com a Rússia, Ah, Lúcia. não é? Ainda está Isso. em guerra. Mas por que ainda está em guerra? Porque falta esse diálogo, falta essa ponte de relação e um ceder, um ouvir o outro. E só quem manda sou eu. Nós não mandamos em nada. Nós somos apenas usufrutuários. O nada distante deixaremos tudo isso que temos aqui, só levaremos as nossas qualidades morais, o nosso conhecimento e a nossa inteligência. Só isso, só o que o espírito pode levar. E o espírito só leva valores imortais. Somente isso. Por que a briga pelo poder? Estávamos refletindo, Jonathan, nessa semana, com relação à morte de Jesus. E aí nos veio a pergunta: sabe, fazemos. Marlene Madeira, seja bem-vinda, Marlene Madeira. E aí vem nos ver a pergunta: sabe quem foi que matou Jesus? Você sabe, Jonathan?
Quem matou Jesus? Todos nós. Todos nós. Todos nós e também um vício, vamos chamá-lo de vício, que é algo absolutamente, eu diria assim, dantesco, vou usar esse termo por falta de outro. Quem mata Jesus, primeiro foi a inveja, depois o poder. Foram esses dois aspectos que o mataram. Porque os sacerdotes não suportaram a questão dele está brilhando, a multidão está perto de Jesus. Será que isso acontece hoje? Eu costumo dizer que se Jesus tivesse encarnado hoje, ele não seria crucificado, né? Mas certamente ele seria punido, ele seria crucificado, eu falo de maneira fictícia, né? Seria julgado, seria condenado, como percebemos, né, com alguns líderes religiosos que estão, de certa forma, querendo levar os seus ensinamentos, entretanto, são julgados como margem da sociedade, né? Eu cito aqui, a título do exemplificativo, o padre Júlio Ancelotti, né, que fala, né, de São Paulo, né, que ele faz muitos trabalhos belos tentando proteger os moradores de rua, e mesmo com tudo isso, ele é muito atacado, né, muito atacado, o pessoal diz que entrar com processo, tudo isso. Então, assim, se Jesus estivesse hoje aqui, infelizmente, Jesus ainda seria crucificado. Pois é. Então, nós percebemos, Elizabeth, que esse comportamento que ainda apresentamos, esses comportamentos, sim, que são, eu diria assim, precisam ser revistos. Esses comportamentos têm necessidade de ser revistos. E o exemplo que a gente traz é fazer o que a Evelina fez com Fantini. Ela estabeleceu pontes. E nós precisamos estabelecer essas pontes para não nos comportarmos como os sacerdotes da época crística. Continue, querido, com a leitura, por favor. Ele deixou cair a mão, decorada no encosto do banco enorme, e prosseguiu. Dona Avelina, a senhora já leu algo de espiritualismo? Ela respondeu não. Pois quero dizer-lhe que a charrete, ainda agora sob nossa observação, me faz lembrar certos apontamentos que enquadrinhei nos meus estudos ontem. O interessante escritor que veio compulsando, numa definição que ele mesmo considera superficial, compreende a criatura humana como um ternário, semelhante ao carro, o cavalo e ao condutor, os três juntos em serviço. Como pode ser isso? Interrogou Evelina, sublinhando a palavra surpresa e gracejando com o olhar. O carro equivale ao corpo físico. O animal pode ser comparado ao corpo espiritual, modelador e sustentador dos fenômenos que nos garantem a existência física. E o cocheiro simboliza, em suma, o nosso próprio espírito, isto é, nós mesmos, no governo mental da vida que nos é própria. O carro avariado, o qual que vimos aqui, recorda um corpo doente. E quando um veículo assim se faz de todo imprestável, o condutor abandona-o à sucata da natureza e prossegue em serviço, montando consequentemente o animal para continuarmos ambos o curso de sua viagem para adiante. Isso ocorreria de maneira natural na morte ou na desencarnação. O corpo de carne, tornando inútil, é restituído à terra, enquanto que o nosso espírito envergado, o envoltório da matéria sutil, que aliás lhe condiciona a existência terrestre, passa a viver em outro plano, no qual a roupa de matéria mais densa para nada mais lhe serve. Vamos lá, moço. Que riqueza! Aqui eu acho que é o ponto mais importante, né, desse capítulo, né? Ele fala da tríade, né, que é o corpo, a matéria, né? Fala do nosso perispírito, né? E fala do nosso espírito, né? Que é a consciência. Então ele faz essa analogia e eu achei que foi muito pertinente, né? Fica muito evidente. Ele fala justamente da carroça, né? Quando
está com defeito, né, que é nosso, que ele correlaciona com o nosso corpo físico, né, que vai ter um momento que a gente vai ter que abandonar o corpo físico e seguir com o nosso perispírito e o espírito, né, para o outro plano. Eu achei assim, ficou muito claro, ficou muito essa analogia que foi realizada. É engraçado. Boa tarde, Ilza Godinho. Boa tarde, Ilza, seja bem-vinda. A comparação que ele vai usar o cavalo, o condutor e o carro. Que interessante! O carro, o cavalo e o condutor. Aí ele vai fazer essa comparação. E quando ele diz o carro equivale ao corpo físico, e a gente aproveita e pergunta como nós estamos cuidando deste corpo físico. Qual é o cuidado que estamos dando para este corpo, que isso é importante. Nós precisamos valorar essa estrutura física que nos permite, que permeia a evolução do espírito. Então, cuidado com ele. Evitemos excessos. Excessos de tudo que torna-se em excesso é prejudicial ao nosso corpo. E esses excessos podem nos levar a um suicídio lento. Lembra disso, Jonathan? Com certeza. Esses excessos. Eu gosto de comer doce. Doce em excesso vai gerar problemas para a saúde. Qualquer coisa em excesso. Então, o carro equivale ao corpo físico. O animal pode ser comparado com o corpo espiritual modelador. Que fantástico, extraordinário, André Luiz, trazer o animal como sendo o corpo espiritual, o que nós chamamos de perispírito. Perispírito, ele chama depois de MOB, modelo organizador biológico, mas na frente ele chama assim. E vários cientistas dão diversos nomes para esse perispírito. Por que Allan Kardec chama de perispírito? Porque é uma espécie de derma, o que é isso? Que reveste a pele. Ele fez uma comparação com a fruta. O fruto que é revestido, a semente é revestida por como é o nome da pele? Por uma outra pele, digamos assim, de forma grotesca falando. E aí, usando essa simbologia, ele bota o nome de perispírito, que reveste o espírito. É o corpo do espírito. Normalmente, quando a gente diz assim, aquelas pessoas que têm a vidência, eu vi o espírito de fulano de tal. Nós vimos, Marlene, Janardan e Ilza, o perispírito daquele ser. Nós vimos este corpo. E mais na frente, o carro avariado, em suma, o nosso próprio espírito, isto é, nós mesmos no governo mental da vida que nos é próprio. Que informação fabulosa! Nós mesmos no governo mental da vida que nos é próprio. E nesse governo mental da vida, como é que nós estamos conduzindo-a ou conduzindo-o? Qual é a condução que estamos dando para tudo isso? Por isso que Jesus vem trazer a doutrina espírita, ele traz o Consolador, descortinar todas as metáforas de outrora, e ele vai dizer, a doutrina espírita deixa claro que nós somos responsáveis pelo nosso destino. Não é assim, jovem? Exato. Perfeito. Por isso que, principalmente, né, nós, na doutrina espírita, reforçamos a importância dos pensamentos positivos, né, de estar sempre sintonizado, né, para a luz, de estar sempre pensando coisas boas, né, porque nós justamente somos o que pensamos. E o pensamento negativo termina trazendo também os irmãozinhos, né, é um conjunto, termina sendo um conjunto, porque pensando negativo, muitas vezes patologias vão para o nosso corpo. Então, a importância do pensar positivo, da oração, da meditação, né, de ouvir uma música suave, com boas letras, né, tudo isso é o que a gente pode falar da higiene mental. Olha, Janardan, essa Marlene colocou aqui, nosso destino são nossas escolhas, verdade. Por isso que Jesus, Marlene, nos disser assim,
Ora e vigia. Observem, estávamos hoje seguindo para Salvador, e aí pensem aquela música atormentando a minha mente. Uma música, assim, eu estou carente, mas o tempo inteiro eu digo, peraí, ainda? Não, não vai não. Quem manda na minha mente sou eu. E aí comecei insistindo com outra música. Eu sou rica, 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 entendeu? Comecei a colocar uma outra música e pensando, colocando na minha tela mental Jesus, porque eu disse, eu não vou admitir esse tipo de música na minha cabeça. Todo respeito, não tenho nada contra, mas prefiro, como ela disse, somos donos do nosso destino, nós escolhemos aquilo que queremos ouvir, prefiro algo com outra letra, prefiro algo Edificante. com uma outra sinergia, uma outra sintonia. Quem gosta, fique à vontade, não há problema nenhum gostar, não é verdade? Exatamente. Mas nós preferimos outros ritmos, outros sons. E por que a gente faz esse comentário? Porque isso não acontece não apenas conosco, acontece com a humanidade como um todo. Esse cuidado com o pensar. Se estou pensando em coisa ruim, muda. Estávamos indo para lá. E daqui a pouco me percebi, tanto eu quanto a minha assessora, falando em acidente, coisa. Eu disse, epa, vamos mudar o tom dessa conversa? Vamos mudar? Não, aqui não cabe, questões, falas negativas, principalmente no trânsito. Não cabe. E aí mudamos o tom da conversa. Então, a gente traz essa palavra, essa fala, para despertar em Marlene, Ilza, Janardan, em nós mesmos e todos os outros que nos escutam agora, nos escutam mais tarde, para compreender a necessidade e o significado extraordinário da fala crística. Ora e vigia. Em todos os instantes de nossas vidas. É dirigindo, é em casa, é no trabalho, é no banheiro, é em qualquer lugar. Estarmos vigiando os nossos pensamentos. Porque ele, como nos colocou muito bem Marlene, ele nos dirige e nos fala quem somos. Os espíritos nos reconhecem pelos pensamentos que nós possuímos. Quer falar mais alguma coisa, Jonathan? Fica à vontade. Na realidade, a nossa espiritualidade, né, a nossa religiosidade, ela não está apenas, né, dentro do templo ou nesse momento, né, como você mencionou, em casa, com a família, no trabalho, no trânsito. Então, é justamente orar e vigiar nossos pensamentos. É aquele chefe que pode trazer uma chateação para a gente está vigiando. Então, a nossa religiosidade e espiritualidade, a gente tem que estar exercendo em todos os lugares, em todos os lugares. O condutor abandona a sucata da natureza e prossegue em serviço, montando, consequentemente, o animal para continuarem ambos no curso de sua viagem para diante. Quem é esse condutor? Nós somos o condutor disso tudo. Somos nós que coordenamos tudo isso. Por isso, a importância de observar essa estrutura fisiológica. O que é que eu digo observar? O corpo fala. Eu estou sentindo tal coisa. O que é que meu corpo está expressando isso? Por quê? Existe a ciência hoje que estuda o corpo. Tem diversos livros que falam da linguagem do corpo. Tem pessoas que estão roucas, sem poder falar alguma questão na comunicação. É alguma coisa que está lhe incomodando, alguma coisa que quer falar, mas esconde, guarda, não fala. Senta, conversa, explica o que está acontecendo, fala que aquilo está lhe incomodando e resolve o problema. Não é verdade? Perfeito. E hoje existe o que nós chamamos de psicossomática, né? Que Sim. é justamente o que você falou, o corpo fala. Quantas vezes já ouvimos falar em gastrite nervosa, Sim, né? Quantas sim, vezes já sim. ouvimos falar de algum tipo de alergia que faz várias investigações e não acha nada? E é Sim. justamente isso, é a nossa psique, a nossa mente, o que é que nós estamos alimentando, que tipo de sentimento e pensamento nós temos, nós estamos alimentando, né? Então, o Perfeito, nosso corpo perfeito. fala. Uhum. E ele vai dizer o seguinte: aliás, lhe condiciona a existência terrestre.
passa a viver em outro plano, no qual a roupa de matéria mais densa para mais leve, para uma que ele seja mais leve, que é o perispírito. E a gente questiona, vamos refletir, na verdade não é nem questionar, é reflexionar, refletir. Se nós já temos esse entendimento, André Luiz traz notícias extraordinárias com relação ao outro lado, do mundo espiritual. Mas aí, ao tempo que a gente reflexiona, a gente responde. O que nos leva algumas pessoas a terem medo da morte é justamente a falta de conhecimento. Concorda Perfeito, perfeito, perfeito. É justamente isso. Quando passamos a estudar, quando passamos a entender que a vida, no meu caso, não se resume apenas a Janardã, né? Que eu já tive outras vivências e certamente terei outras. Então, digamos que o processo fica mais leve, a gente consegue ter uma aceitação maior. Até a questão da dor e do sofrimento, a gente costuma ter uma aceitação, não de comodismo, né? Mas a gente entende que tudo, no final das contas, é para um bem maior, para a nossa própria evolução. Toda dor tem um propósito. Toda dor tem um objetivo. Nada é por acaso. Ainda nós entendemos que nos custa levar uma compreensão mais elevada, ter uma compreensão mais elevada com relação a esta fala, que nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Mas o dia que nós compreendermos isso, nós não mais vamos sofrer, pelo contrário, nós vamos agradecer ao Pai por aquilo que passamos. Por isso, nesse início de ano, nós lhe fazemos um convite. Você que nos escuta agora, que vai nos ouvir mais tarde, você que está ouvindo esse estudo, e a vida continua, de André Luiz com Chico Xavier. Vamos agradecer? Vamos dizer obrigada a Deus por tudo que nos aconteça, por tudo. Ah, mas eu dei uma topada, agradeça. Ah, mas eu perdi tal coisa. Você não perdeu, agradeça. É esse treino que estamos fazendo. Estávamos lá em Salvador e pegamos o material, e aí recebi uma caixa com os vasos assim pequenos. Tinham mais ou menos uns 100 vasos dentro. Observe, uns 100 vasos dentro. Lá vai eu carregando o pote, a caixa. Daqui a pouco a caixa abre e espalha os vasos todos. Eu disse assim: Senhor, muito obrigada. Um excelente exercício para estar baixando aqui e pegando esses potinhos. Assim, sabe, veio da minha alma, veio da alma aquele agradecimento. Meu filho, daqui a pouco apareceu uma alma que veio não sei de onde e me ajudou a pegar os potinhos. Percebeu? Se reclamássemos, a gente não ia ter um campo energético que iria atrair outra pessoa para ajudar. Mas o sentimento foi de agradecer. Dizer muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa situação. Quando a gente agradece, gente, o que vai espargir, o que o outro vai sentir é diferente. É a ponte, ó, a ponte. Exatamente, vai ser a ponte para trazer outras pessoas a contribuir conosco. E isso é gostoso entender, né? É gostoso estudar isso. Prossiga, querido, por favor. Ou quer falar mais alguma coisa? E só para... Pode falar, fica à vontade. Para complementar, né? E eu recordo que você falou, pegando o que você falou, eu recordo da leitura que eu fiz, eu não me lembro que Chico toma, né? Chico Xavier, ele toma uma topada e Emmanuel fala para ele: agradeça, Chico. E ele, sem entender, agradeça, Chico, agradeça, Chico. Ele aí, sem entender, agradeceu. Aí depois Emmanuel explicou para ele que se ele tivesse ficado chateado, se ele tivesse baixado a vibração dele, vários irmãozinhos, né, que estavam na baixa vibração, ia se aproximar dele. Então, assim, é justamente isso, é sobre agradecer, é sobre em tudo dar graça. Em tudo dar graça. Prossiga, querido, por favor. Vamos lá. Evelina riu-se, sem perder, embora o respeito que devia ao interlocutor, e alegou: teoria engenhosa. O senhor me fala da morte e que me diz deste trio durante o sono? Muito razoavelmente,
No sono físico, há descanso para os três elementos. Descanso esse que varia de condutor para condutor, ou melhor, de espírito para espírito. Quando dormimos, o veículo pesado ou o corpo carnal repousa sempre, mas o corpo do espírito difere infinitamente. Por exemplo, depois de copioso repasto para o condutor e o cavalo, é justo se imobilizarem ambos na inércia, tanto quanto o carro que carregam. Entretanto, se o boleeiro se caracteriza por hábitos de estudos de serviço, quando o veículo se detém na oficina para reajuste ou reabastecimento, ele que utiliza o animal para excursões educativas ou tarefas notabilizantes. De outras vezes, se o condutor é ainda profundamente inábil ou inexperiente, patentando-se receio de viagem, sempre que o veículo exija restauração, ele que se oculta nas imediações do posto socorrista, esperando que o carro se refaça, a fim de retomá-lo à feição de armadura para a própria defesa. Vamos aos comentários. Negócio rico, menino, bora lá. Vamos lá, que coisa gostosa. Amo esse negócio. Pode falar, querido. Nesse caso, eu me lembrei de uma situação, e aqui é coisa rápida. Uma pessoa, um médico, chegou para uma outra pessoa, né? Eu conheço as duas pessoas, e o que foi me dito foi o seguinte: eles me disseram, né? Que quando essa pessoa estava indo dormir, ao invés de estar indo estudar, ao invés de estar indo, né, ajudar, porque nós também, e quando estamos dormindo, vamos trabalhar, essa pessoa, digamos que ele estava a fim de farrear. E isso a gente sabe que acontece, né? Por isso que ele fala aqui da importância de quando a gente está envolvido com o estudo, com nosso perispírito, nosso espírito, no momento do sono, ele vai realmente estudar ou trabalhar. Ou se a gente não tiver envolvido com as coisas boas, né, com as coisas positivas, nós não sabemos bem para onde nós iremos. Todo tipo de lugar, né? Só as nossas vibrações, as nossas energias, né, vão sendo atraídas. Mesmo aqueles que não acreditem. Eu gosto muito da fala do professor Felipe. Felipe alguma coisa. Tavares que sabe o nome dele. Eu sempre que eu não vou falar nele, eu sempre só lembro do Felipe. E ele diz assim: ainda que você não acredite, nós vamos reencarnar, nós somos espíritos. E sendo espíritos eternos, um dado instante, a qualquer hora, a qualquer momento que você dormiu, nós morremos. É uma morte temporária. É uma morte, digamos, dormiu, morreu. Por que morreu? O espírito ele vai para onde nós estamos sintonizados, para onde nós estamos pensando, com que energia nós estamos comungando. Estando nesse patamar, neste local o qual nós desejamos, para farrear, para fazer lá o que for, quem vai é o espírito. O corpo permanece cá descansando, refazendo-se. Por isso que nós sempre orientamos, a literatura orienta, faça sua oração antes de dormir. Mas, amigos, Janardan, Marlene, Ilza, não é aquela oração de demorar horas. É uma oração de minutos. Já fez o evangelho durante a semana? Maravilha. Pode ler o evangelho, ou então simplesmente dizer: Jesus, toma o meu espírito em tuas mãos e o conduz a lugares de trabalho e de estudo. Pronto, você já fez uma oração. É só chamar o nome dele, que o nome dele é poderoso, gente. Vamos lembrar disso. E quando ele traz para nós, quando ele ressalta o hábito do estudo e do serviço, isso é grandioso. Porque nos convida a dizer o seguinte: olha, preste atenção, observe para onde você está mandando o seu espírito, o que você está fazendo. Geralmente eu gosto de falar assim, Jonardan, se você tem qualquer assunto, qualquer que seja o assunto, que lhe apresente qualquer desafio, faça a sua prece e diga: Jesus,
Eu preciso estudar tal assunto na Biblioteca Universal. E volte, sente, vai estudar para você fazer a experiência e veja como é que é. A coisa flui de maneira tão gostosa. Rapidamente você já construiu aquele trabalho pautado naquele tema, naquele assunto, porque fomos ao mundo espiritual, na Biblioteca Universal, estudamos aquilo. E quando voltamos, a gente já arruma. Vou te contar uma experiência. Recebemos um tema para uma palestra, julguei desafiadora, porque nunca tinha feito palestra de Kardec, apesar de estudar, de ler, mas nunca tinha organizado assim uma palestra sobre ele. Então, me deram esse tema. Kardec, sua missão e o desenvolvimento do espiritismo. Eu digo, Jesus, Maria José. Menina, que tema é esse? Por pouco não declinei. Vou lhe confessar. Por pouco não declinei. Aí, não, pera ainda. Aí eu falei assim, Jesus, eu preciso desse tema. Sobre Kardec. Creia, amigo. Acredite que isso é real. Fui no mundo espiritual, estudei. Quando eu voltei, o dia que eu fui arrumar a palestra, fui aqui na minha estante, quando fui pegar meus livros, caiu, Jonardan, na minha mão, o livro que tinha tudo que precisava ser dito sobre Kardec. Porque imagine, Kardec é um tema muito extenso, um tema amplo. Ainda mais, sua missão e o desenvolvimento do espiritismo. Você tinha que falar de Kardec, da missão dele e do espiritismo. 3 aspectos dentro de um tema em 50 minutos. Homem, o livro caiu na minha mão, sentamos, sintetizamos e digo a você, isso é mérito do espírito, mérito dos espíritos, modesta parte. O trabalho ficou muito bom, e provando que, de fato, nós estudamos no mundo espiritual. Então, amigos, use essa técnica, converse com Jesus, entregue o seu espírito na mão dele, peça para estudar, para resolver qualquer situação e será resolvido. Já fez esse teste, Jonardan? Já sim, e eu concordo plenamente com você. Parece que a coisa cai de mão beijada, né? Parece, mas não é de mão beijada. Não é de mão beijada, não. Mas parece, realmente é uma coisa incrível, é uma coisa que fica. A gente estuda, sabe, mas a gente ainda fica meio incrédulo, né? Sim. Porque a espiritualidade, eu costumo dizer que a espiritualidade ela é perfeita. A gente aqui não sabe ainda utilizar de todas as ferramentas, mas a espiritualidade é perfeita. Vem justamente com aquela questão do Livro dos Espíritos, a 459. Kardec pergunta assim, os espíritos interferem em vossas vidas? Aí ele vai dizer, sim, muitas vezes são eles que vos dirigem, ou melhor, somos nós, os espíritos, que dirigem vocês. E como a gente já sabe disso, vamos aproveitar, vamos usar isso a nosso favor. Sempre falo assim, Jonardan, vamos usar os nossos conhecimentos a nosso favor para evitarmos sofrer, para evitarmos levar a vida de forma rústica, de forma grosseira, com leveza. Levar a vida com leveza, com elegância. Olha que legal, olha que bacana. Leveza e elegância. Isso é possível, gente. Aí alguém poderia dizer assim, pode falar, pode dizer. Não, com certeza é possível e, infelizmente, as pessoas têm ventilado o contrário, né? Que a vida é sofrimento, que a vida é dor, mas não devemos internalizar isso. Não devemos crer nisso. Pelo contrário, a vida é para ser vivida, a vida é um dom. Nós precisamos viver ela da melhor maneira possível. É em função disso que nós estamos constantemente chamando os meninos para compreender que as nossas palestras precisam ser levadas com leveza, nada de dramático, nada de drástico, nada de palavras que venham trazer pensamentos contrários às pessoas. A leveza é fundamental na vida da criatura humana. Aí alguém poderia dizer assim, você está falando isso que você está aí agora nesse estudo, querida, querido, quem é que não passa por desafios nesse plano de provas e expiações? Todos nós. Todos nós que estamos neste plano, nessa escola, nesse educandário maravilhoso, que é o planeta Terra, que é quem nos acolhe amorosamente. A ele precisamos dizer muito obrigada. Todos nós estamos aqui para vivenciar essas provas. E são elas que facultam a nossa evolução espiritual.
Elas são instrumento para o treinar, para o lapidar de nossa alma. Não é assim, jovem? Com certeza. Vou fazer só um adendo aqui, coisa rápida, né? Para mim, a data de hoje, 17 de janeiro, é uma data especial. E por que uma data especial? Há 3 anos atrás, né, e aí pegando o que você falou dessa questão das lutas, do sofrimento, há 3 anos atrás, eu poderia não estar aqui nesse momento. Poderia não estar aqui nesse momento. Eu passei por um processo muito doloroso, de muito sofrimento, sabe? Mas eu nunca deixei de acreditar que as coisas iam melhorar. Só para você ter ideia, mas até pensamentos intrusivos de suicídio nesse processo se passaram. Então, não foi fácil, mas é como a gente ora, a gente segue, Deus coloca os anjos na nossa vida, né? E aqui estamos, e eu todo dia, e eu costumo dizer que esse processo que eu vivenciei, eu só tenho a agradecer, porque foi o processo que mais me fez amadurecer, me fez mais estar perto de Deus, de Jesus, da espiritualidade, me fez querer mais servir. Então, eu poderia ter escolhido um caminho, né, de reclamar, de duvidar, de achar que Deus não existe, mas eu prefiro entender que Deus existe e que estamos aqui todos para trabalhar em seu favor, né, para evoluir e para pegar a mão um dos outros rumo a essa evolução que o nosso planeta está seguindo. Uhum. A evolução é constante. É por essa razão que coloca aqui, esperando que o caos se refaça, a fim de retomá-lo, a feição de armadura para a própria defesa. O nosso corpo é essa armadura. O nosso corpo tem essa estrutura de defesa do nosso espírito. Quando a gente recebe um corte, seja lá o que for, um tapa, alguma coisa, primeiro o corpo, a gente passou no corpo, o espírito de imediato toma um choque. Por isso, quando as pessoas estão dormindo e o espírito segue a sua jornada, ligado pelo cordão de prata, como fala o próprio André Luiz, se alguém tocar nele, tocou, de imediato o espírito volta para o corpo, porque algo mexeu com o corpo, e ele sentiu isso, então ele retorna para o corpo físico. Esse cordão de prata, ele identifica os encarnados no mundo espiritual. Todos os encarnados têm. Nós só perdemos quando nós desencarnamos. Aí não temos mais esse cordão de prata. E vai... Inclusive, quando nós vamos desencarnando, né? Ou quando o corpo está sendo fragilizado, quando está num processo bem enfermiço, né? Que está até prestes a desencarnar, esse cordão de prata ele fica até bem mais sutil, né? Ficando mais sutil. Mas ele não se desprende. Ele não se desprende. Ele só vai se desprender, se desfazer, de fato, com o processo da desencarnação. Isso, por isso que isso, nós temos a diferenciação de desencarne e morrer. Morrer é quando o corpo físico não mais apresenta condições para acolher o espírito. Mas você continua preso a este corpo. Então você apenas morreu. Quantos casos nós vemos na literatura espírita assim? Quantos casos? Temos o caso de Otília, temos o caso de tantos modelos. Robson Pinheiro traz uma história nesta ordem, uma modelo belíssima. Ela tinha uma verdadeira adoração pelo corpo. E, em virtude disso, ela desencarna e não consegue se separar do corpo. A avó estava ali para lhe auxiliar, mas ela vê todo o processo de decomposição do corpo físico em função do excesso de cuidado e, digamos assim, e veneração do veneração. Corpo. Isso. Né? Então, por conta disso, ela só morreu, ela não desencarnou. Desencarne, Marlene, desencarne, Janardan, é quando nós reverenciamos esse corpo, agradecemos por tudo que ele nos permitiu fazer e seguimos a nossa trajetória na condição de corpo, não, na condição de espírito com o nosso corpo perispiritual.
Vamos seguir a nova jornada, como ele colocou muito bem, em um novo plano. Aqui ele está dizendo, Isso. em outro plano, que é o plano invisível para nós, para alguns de nós, porque tem outros que percebem com uma certa facilidade esse mundo invisível, e outros não, né? Mas sentem a presença desses espíritos. Agora, por exemplo, quem assiste o nosso programa, quem participa desse estudo, está tendo a visita dos amigos espirituais. O seu irmão benfeitor está contigo. E aproveita, ó, faz aquela limpeza energética. Também, se você tiver com um copo de água, eles colocam a medicação para aliviar a dor, seja ela lá qual for. Gente, são muitos benefícios, muitas alegrias que os espíritos amigos nos trazem. Ah, mas e os outros? Os outros que ainda não se encontraram com a verdade, que ainda não conhecem o Cristo, eles podem, em dados momentos, fazer coisas não muito agradáveis. Todavia, se nós nos mantermos em estudos dessa ordem, em trabalhos sociais, em trabalhos voluntários, e buscar esse cuidado psíquico, espiritual e emocional, oxe, eles não encontram campo. Concorda, jovem? Exatamente, é o que nós voltamos a falar sobre o orar e vigiar, né? Vigiar nossa mente, vigiar nossa conduta, estar envolvido, né, em atividades que edifiquem. Então, é isso que realmente faz estarmos próximos dos nossos irmãos de luz, que estão aqui para nos auxiliar, e nos afasta dos irmãos que ainda justamente não se encontraram no caminho do Cristo. Mas vai chegar também o momento deles, né? Porque nós sabemos que o nosso Senhor, nosso Deus, não perde nenhum de suas ovelhas. Ok. Evelina estampou um gesto de incredulidade e obtemperou. Nada conheço de espiritismo ou espiritualismo. É profitente de alguma religião particularizada? Sim, sou católica. Sem fanatismo, mas francamente determinada a viver segundo os preceitos de minha fé. Pratico as instruções dos sacerdotes, crendo neles. A senhora deve, a senhora deve ser louvada por isso. Toda a convicção pura e respeitável. Invejo-lhe a confiança perfeita. Que coisa interessante. Ó, o que a doutrina traz para nós. Comente, querido. Ela fala, né, justamente de que ela não é, digamos assim, espiritualista, mas ela é católica e ela só segue os ensinamentos do Cristo a quais os sacerdotes lhe passam. Então, assim, quando ele fala assim, eu sinto como é que ele fala? Invejo-lhe a confiança perfeita, né? Porque ele sabe que apesar de não estar, digamos, numa dogma mais espírita, mas que ela segue a conduta, como ela fala, de uma conduta condizente com o que o Cristo nos ensina. Bom, apesar dela não estar envolvida com uma filosofia espírita, Espírita. mas é interessante o falar dele. A senhora deve ser louvada por isso. Ele já tendo um entendimento espiritualista, o que ele vai dizer? Ele vai respeitar a expressão religiosa dela. O que nós espíritas precisamos e devemos fazer sempre, respeitar as expressões, as escolas religiosas. É o nosso papel, porque todas as expressões religiosas, todas as escolas religiosas são caminhos para conduzir o homem a Deus. Portanto, nos cabe o respeito. E ele vai expressar isso nesse instante. Não importa o que você faça. Você pode ser até ateu. Ateu. Você pode ser até ateu. Mas se você é ateu e constitui o bem, maravilha. Porque Deus é um só. O Deus é universalista. Onde a criatura humana está expressando a sua vontade de servir ao outro, Deus está presente. Percebe? Deus está presente. Inclusive no livro, Janardan, o livro Carta de uma Morta,
de Maria São João de Deus, mãe de Chico Xavier. Chico Xavier, psicografando, ela vai dizer que uma das filhas dela, quando desencarnou, porque Chico, a família dele era toda misturada, né? Tinha espírita, tinha católico, tinha um bocado de filosofia religiosa. E a filha dela, que era católica, ela fez um tour com ela pelo mundo espiritual e depois a conduziu a uma colônia de católicos. Olha que respeito! Ela foi ficar justamente onde o seu pensamento, onde a sua energia comungava, que eram com os católicos. Então, percebam, se no mundo espiritual existe esse respeito para com as nossas religiões, é aqui que nós não vamos respeitar? Aí é um contrassenso, não é verdade? Certeza, com certeza. E Chico mesmo, ele sempre ressaltou a importância justamente desse respeito, principalmente das religiões de matrizes africanas, né, que digamos e que são assim como o espiritismo, digamos as religiões mais perseguidas, né? Então Chico sempre falou da importância de respeitarmos uns aos outros. Ele mesmo, quando ia visitar as pessoas nos hospitais, ele já, porque o Chico tinha uma capacidade mediúnica extraordinária. Ele já levava os presentinhos, quem era católico, algum santo, quem era, cada filosofia religiosa, ele levava coisas que identificava a pessoa com a sua fé. Chico recebeu judeus, Chico recebeu visita dos mais diversos povos. Ele atendeu, somos irmãos em Cristo. Somos todos Ele irmãos. atendeu a todos. Isso é fantástico. Estamos chegando ao final do nosso programa, Jonathan. O negócio é bom e quando é bom termina ligeiro. Rende, quando é bom rende. Termina rápido. Então, nós estamos concluindo essa primeira parte do capítulo 2, né? E nós vamos prosseguir no próximo programa. Convidamos você, compartilhe essa informação, compartilhe com seus amigos, Jonathan. Compartilhe você que nos escuta. Se inscreve no nosso canal. Você se inscreveu no nosso canal, Jonathan? Já. Se inscreve em nosso canal, chame outras pessoas para se inscreverem em nosso canal, porque essa informação é de relevância. E o nosso muito obrigada a você que nos acompanhou, quem vai acompanhar mais tarde. Obrigada a você, Jonathan, por estar conosco. Estará no próximo programa. Fique conosco um pouquinho mais aqui na sala e vamos então fazer a nossa prece final. Adorável Mestre Jesus, o nosso muito obrigada pelo teu amor e por nos dar a certeza da tua presença imortal para com todos nós. Obrigada, Jesus, pela tua paciência. Obrigada, Mestre, por tantas oportunidades de conhecimento. Obrigada, Senhor, por cumprir tuas promessas, porque tu disseras, eu vos mandarei um Consolador e sempre estarei convosco. E tu continua, Jesus. Muito obrigada. Jesus, que nesse instante todas as famílias que nos escutam, todas as pessoas que param para ouvir esta mensagem, recebam a tua visita amorosa. E o que quer que eles estejam sentindo, na tua presença, com certeza serão curados. Mestre querido, fica conosco hoje na eternidade, que assim seja. Amém. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.